Realmente o irmão Daniel não tem tempo para contar como foi tudo, mas rogamos a Deus que ajude os irmãos que aprenderam a trazer para a vida real aquilo que aprenderam, para que possam fazer a diferença. Homens que temem a Deus e que amam a Deus devem viver pela vontade de Deus. E isso muda tanto o modo como nós nos relacionamos na nossa família, como também como nós nos relacionamos com o mundo. E hoje nós vamos dar continuidade à mensagem do domingo anterior, santidade ao Senhor. Irmãos, vocês observaram o texto que foi lido. E eu gostaria de pedir a você que tivesse toda a atenção para que você possa refletir. Mas não faça como a maioria, ouvido seletivo, só ouve e guarda aquilo que lhe interessa. Não faça isso, porque a palavra de Deus ela não tem utilidade para as pessoas que seleciona aquilo que vai aplicar à sua vida. Você precisa ouvir a palavra de Deus e guardar ela conforme está escrito. Quero convidar nossas crianças de 3 a 7 anos para que nós possamos dividir. Os visitantes fiquem à vontade, é uma alegria ter você conosco, tá bom? Pode vir as crianças. Isso, Vitória. Olha, as crianças tudo, quase todas, né, equipadas, né, com a palavra de Deus nas mãos, tá bom? Pois bem, irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto que foi lido. É um texto que também foi lido no domingo anterior, o texto de Mateus. Gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 22, o versículo 37 em diante. Jesus traz a resposta a um mestre que veio lhe perguntar a respeito de um homem que veio perguntar sobre o grande mandamento. Eu gostaria de chamar a sua atenção quando Jesus responde no versículo 37, ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 39, Jesus fala que o segundo é semelhante ao primeiro, ele diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, também no estudo que nós estamos estudando, nós já vimos alguns detalhes desse assunto, mas você pode observar que o chamado de Deus para os seres humanos é que os seres humanos possam amar, que os seres humanos possam ter um coração de amor, e um coração de amor que reflita na sua conduta, na sua atitude, nos seus relacionamentos, no seu convívio diário. Nós somos chamados para amar as pessoas, mas nós somos incapazes de amar as pessoas, sabe por quê? Porque nós perdemos o amor a Deus. Ou alguém que não ama a Deus, ele é incapaz de amar outra pessoa, biblicamente, porque ele só ama uma, que é a si mesmo. E é por isso que Jesus diz que as pessoas devem amar os outros como ama a si mesmo. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Digamos, este mandamento não é opcional, é um mandamento. E Jesus repete aqui o que já está escrito no Antigo Testamento, o mandamento de amar. Mas o verdadeiro amor, ele parte da estrutura ideal que é o amor a Deus. Lá em 1 João, a palavra de Deus diz que Deus é amor, no capítulo 4. Então, quando a gente ama como Deus realmente, significa dizer que Deus está em nós. E nós temos essa dificuldade. Então, o que foi que nós estudamos no domingo anterior? Nós vemos que, vou passar aqui, tá certo? Duas perguntas que está aí na tela para você, isso nós já estudamos no domingo anterior. Você ama a Deus com todo o seu ser? Você ama realmente a Deus? Você teria coragem de encher o seu pulmão assim e dizer assim, eu amo a Deus? Você teria essa coragem aqui?
e o outro, você adora a Deus em todas as circunstâncias de sua vida. Nós estudamos isso aqui. Nós também já vimos que duas questões muito interessantes, certo? É preciso entender que as mudanças acontecem vagarosamente. Deus deseja trabalhar nossas vidas para que possamos amar. Mas nós muitas vezes procuramos ou, digamos, estamos acostumados com mudanças instantâneas. Nós queremos milagres. Nós queremos que de repente, tudo mude da água para o vinho. Não funciona desse jeito. Não funciona. Tá certo? Não em relação a Deus. Isso acontece no dedo do celular, né, as informações e outras coisas mais, mas não em relação a Deus. Então, existe o erro de buscar santidade instantânea, não encontra, e nós passamos e chegamos aqui. Por que é que Deus diz para você um mandamento dizendo ame a Deus e ame o seu próximo? Por que é que Deus diz isso? E será que Deus nos oferece algo que nos motive a amá-lo? Será que Deus nos dá condições para que nós possamos realmente desenvolver um amor por Deus, um amor profundo? Não um amor, irmãos, que vive na superfície, mas um amor que vai lá no fundo do nosso eu. E é por isso que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo. Aqui não é o coração o foco, aqui não é o raciocínio, a inteligência, mas é o amor de todo. Ele vai dizer, olha, todo, repete, toda a tua alma e repete todo entendimento. Ou seja, a ideia que quando Jesus fala é que haja, que seja um amor que envolva toda a pessoa, todo o ser da pessoa, capacidade de pensar, de sentir e de agir, seja tudo movido pelo amor a Deus. E é isso que nós somos desafiados, ordenados por Deus a ter. Agora, mas Ele oferece alguma coisa para nós, para nos motivar a termos esse amor? Eu quero apenas, irmãos, nesta noite, relembrar algo com vocês. Não é ensinar. Sabe por quê? Porque desde que nós nascemos, que nós sabemos da existência de Deus e que Deus é o provedor de todas as coisas para nós, desde que nós nascemos. Sabe onde é que se forma um ateu? São nas universidades. Não é no lar quando criança. Não é. Deus, irmãos, é o grande especialista em transformar corações, em mudar condições, em desafiar-nos a o que é certo. Sabe por que é que isso bate tão forte dentro de nós quando a gente menciona isso? Porque nós somos confrontados com a existência de um Pai amoroso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos confrontados com a existência de um Pai amoroso. Um Pai amoroso que nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Um Pai que é totalmente comprometido em transformar nossa vida de trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém que nos tirou dos amores desta vida antiga para o amor de uma declaração pronunciada na cruz, quando Jesus disse, está consumado. Quando Jesus diz para aquela samaritana, se tu soubeste o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu pedirias e ele te daria água viva. Foi esse que veio. Ele nos deu
tudo o que é necessário para uma vida de crescimento, uma vida de piedade, uma vida que Ele deseja para nós. E é por isso que nós somos desafiados a viver uma vida de santidade para Deus. Por isso que nós aprendemos ontem. Homens, para deixar de viver para si mesmo, para viver para Deus e para os outros. Ele nos equipou com todas as armas e nos adestrou para o combate contra uma coisa chamada pecado, que está impregnado dentro de nós. E sabe aonde? Dentro do coração de vocês e do meu. Prover os recursos celestes a fim de realizar os seus planos e nos fazer crescer em graça. Sabe o que é ter uma vida graciosa? É uma vida que impacta a vida das pessoas e que chama a atenção de Deus. Agora, como é que nós podemos ter certeza, ou podemos dizer, ter segurança desses benefícios? Será que esses benefícios podem realmente ser nossos? Deus nos deu tudo o que é necessário, irmãos, para que nós possamos ter toda a certeza. O que é que Deus nos deu? Deus nos deu Cristo. E isso resume tudo. Ele poderia ter te dado coisas. Ele poderia ter te dado sucesso. Mas ele resolveu dar o que ele tinha de melhor. Ele deu de si mesmo. E é por isso que ele diz que nós devemos amá-lo. Sabe por quê? Porque ele não apenas nos amou, mas ele deu provas desse amor. E a maior prova de amor foi Jesus Cristo, a cruz. Então, Jesus Cristo foi o presente de Deus para você. O presente de Deus para mim. E como é que nós podemos ter certeza que todas as coisas Deus disponibilizou para nós pelo fato dele ter dado seu filho? Simplesmente isso. E primeiro nós podemos observar que Jesus teve uma vida perfeita, sem defeito, por nós. Isso é desafiador, isso é impactante. Ele amou perfeitamente. Jesus amou sem reserva alguma. João 13, versículo 1 diz que tendo Jesus amado os seus que do mundo recebeu, ele amou-os até o fim. Irmãos, Jesus amou-nos até a morte. E esse amor, ele deve nos constranger a amar a Deus. Ele é o, digamos assim, ele é o protótipo para que nós possamos amar a Deus e amar as pessoas também. Então Jesus amou perfeitamente e adorou plenamente. Nós vemos isso no seu relacionamento com o Pai. E quando Jesus chega no Getsêmani e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Porque Jesus foi até o fim por amor a nós. Sabe, irmãos, e nós somos incapazes de obedecê-lo. Nós somos incapazes de o amar verdadeiramente. Notamos que Jesus viveu uma vida em total obediência e em todos os âmbitos de sua vida. Ele foi perfeito e santo em palavras e ações. Mesmo nas maiores confrontações, Jesus não pecou e ele continuou firme no propósito de agradar a Deus. Irmãos, nós vivemos aqui uma vida tão breve, mas somos incapazes de viver para agradar a Deus. Ele é o exemplo que, por mais que sejamos imperfeitos e que lutemos devido aos amores distorcidos que há em nosso coração, ele não nos lança fora. Ele continua a nos acolher. E é por isso que nós somos desafiados a ter uma vida em santidade para Deus, santos para Deus.
Jesus nunca fez algo fora do padrão. Ele olha para nós e deseja que nós possamos imitar o seu exemplo. Deste modo, nós somos considerados fiéis pela fidelidade de Jesus. Essa é a grande diferença. Somos considerados amorosos e santos pela santidade de Jesus. Deste modo, entenda que quando nós consagramos nossas vidas a Deus, Deus olha para nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. E isso é algo que você deve refletir. O segundo motivo pelo qual você deve amar a Deus, deveria, pelo menos, é porque Jesus pagou pelos nossos amores desviados, pela nossa idolatria do coração. Talvez você, como você notava no domingo anterior, amores desviados significa idolatria aqui dentro. Porque nós encaramos idolatria como as pessoas adorando deuses estranhos. Sabe que é uma coisa bem interessante? Sabe por quê? Porque muitos deuses estranhos estão no teu coração. Você tem muitos amores aqui dentro. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. São muitos que estão amando o seu carro, amando o seu filho mais do que a Deus. Até isso é pecado, porque Jesus disse, aquele que amar sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, é idolatria. Então nós somos chamados a perceber e a mudar esse procedimento. Irmãos, em sua morte na cruz, Jesus morreu na cruz e nos libertou do pecado do coração, do apego a outros amores, para que nós possamos amar a Deus, como disse o mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A idolatria do coração é terrível, pois ele abre espaço para todo tipo de pecado. Você sabia disso? Os amores desviados, aqui dentro, ele é a fábrica, ou digamos, a origem de todos os pecados. E Jesus, ele confirma isso em Mateus capítulo 15, versículo 18, 18 e 19. Chega aí sua Bíblia em Mateus capítulo 15, é só voltar um pouquinho. Capítulo 15, versículo 18 e 19 de Mateus, lemos assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Então você notou aí que o pecado do coração, a idolatria no coração, os amores desviados dentro do coração, é a fábrica de todos os pecados, pensamentos de mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, tudo procede do coração. Então, irmãos, para que nós possamos ter uma vida santa a Deus, devemos olhar aqui para dentro e pedir a Deus que mude o nosso coração. É onde entra a citação que o irmão mencionou aqui do Salmo 51. Cria em mim, Senhor, um coração novo, limpo, puro. Mas sabe o que é que nós estamos pedindo a Deus? Dinheiro, sucesso, conquista. Então, a idolatria do coração é terrível, porque essa idolatria dá origem a todos esses pecados que aqui foram citados por Jesus. Ele sofreu uma morte vergonhosa para nos libertar e não resta mais culpa alguma. Vale a pena se apegar a Cristo.
E nós chegamos ao terceiro motivação para nós. Jesus cumpriu a lei inteiramente. Agora já não há mais escravidão, porque nós fomos libertos. Somos livres. A verdadeira liberdade é viver em Cristo. É interessante que a gente pensa muitas vezes que ser cristão é uma prisão, é algo que sufoca. Mas é isso que o diabo quer que você pense. O que sufoca é o pecado. Não existe um pecado que você cometa que não lhe cobre nada. Todo pecado, por mais atraente que pareça no momento que se comete, ele vai roubar sempre algo precioso de você. Ele vai roubar tua honra. Ele vai roubar tua vergonha. Por que é que as pessoas só cometem um pecado escondido? Porque é vergonhoso pecar, meu querido. É vergonhoso. Ele acaba com a dignidade de alguém. Deixamos a condição de escravos e agora somos considerados livres para Deus. Porque a lei de Deus agora é um guia que nos ajuda a entender os planos eternos. Ele tem planos para nós. Ele tem planos para você. A questão é saber se você deseja fazer parte dos planos de Deus. E a palavra de Deus diz que eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você é convidado a desfrutar da bênção de Deus. Pelo fato de Jesus ter pagado a nossa conta, pagado a lei por nós, nós sabemos agora como devemos andar. A lei não é mais uma forma que nós fazemos para atrair a atenção de Deus. Não é mais. O que nós fazemos agora é adorar a Deus e servi-lo. E nos alegrarmos com todas as bênçãos que nós recebemos em Cristo. Então, irmãos, isso nos mostra o quanto nós devemos ser agradecidos por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Quarto, Jesus Cristo ora e intercede por nós como advogado. Nós reconhecemos que somos tentados e provados, não é verdade? Nós passamos por lutas, muitos obstáculos em nossa vida. Mas o que nos traz alegria, porque nós sabemos que Jesus Cristo está agindo em nosso favor. E a Bíblia diz isso. Romanos registra que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Devido à sua ação, nós podemos confiar que nada irá fugir do controle e nada irá atrapalhar os planos de Deus. Isso significa dizer, sabe o quê? Que quando a gente caminha confiantemente com Deus, com alegria, sabe o que significa? Significa que nós podemos descansar sobre qualquer circunstância. Sobre qualquer circunstância. Eita, está difícil, nós descansamos e oramos, e choramos e oramos. E quando as coisas estão bem, nós festejamos e celebramos o Senhor, que é maravilhoso para conosco. Se preocupe em viver para Deus. Uma vida de santidade que agrada a Deus, pois vale a pena. Então, chegamos ao quinto. Jesus nos concede o Espírito Santo, que está conosco constantemente. Ele que conduz a toda a verdade. A sua obra ela não falhará jamais. Ela também não será incompleta. O Espírito nos faz lembrar das dádivas maravilhosas que recebemos da mão do Senhor, em todos os instantes, em todos os momentos. E o irmão vai trabalhar, está lá na maior correria e tudo, daqui a pouco ele começa a cantar. E vem as confrontações, e o que é que você faz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não importa o que aconteça. Não importa. Sabe, irmãos, o quanto vale a pena confiar em Deus. Essa verdade nos ajuda a descansar, a desejar cada vez mais a vontade de Deus e responder
com amor, o amor de Deus. Porque essa é a diferença. Quando ele diz aqui, olha, amarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê? Essa é a resposta ao amor que Deus demonstrou ter por nós. Paulo descreve em Romanos 5:8, porque o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações. E isso vale para que nós possamos retribuir, responder o amor de Deus com amor também. E é por isso que ele diz, amarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque Deus amou você. Pense nisso. Jesus nos deu a sua palavra. Essa é a última motivação. A palavra que ilumina o nosso entendimento, o nosso coração para a sabedoria do alto, sabedoria que produz mudanças que lhes sejam agradáveis. Amar a Deus é a resposta ao amor que Deus tem por nós. Tudo isso com o claro objetivo de nos transformar para que nós possamos glorificar a Ele. Sabe, irmão, o desejo da criatura é ver a manifestação dos filhos de Deus aqui. E é nossa missão fazê-lo. É nossa responsabilidade fazê-lo. Convido você a se aproximar e tomar o seu lugar nessa grande arca de alegria, de amor a Deus, de serviço a Ele. Você pode tomar parte nessa jornada de satisfação e realização. Sabe por quê? Porque aquele que confia no Senhor não será frustrado os seus planos. Porque os planos de Deus são perfeitos. E Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Gosto muito de uma frase antiga que diz uma coisa que me impressiona muito. Diz que, enquanto você dorme, Deus trabalha com afinco para que o teu amanhã seja exatamente como Ele planejou para você. Sabe qual o problema de tudo isso? É que você não quer viver no amor de Deus, você quer viver no seu. Você quer viver naquilo que você prefere, naquilo que lhe atrai. E isso, irmão, é idolatria. É um ídolo do coração. E você vai entender o porquê eu estou falando disso. Você pode tomar parte nessa jornada. Deus usará a sua palavra a fim de lhe instruir naquilo que é necessário para que você possa ter sucesso. Foi isso que ele disse a Josué: medita na lei do Senhor de dia e de noite, para que tu tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Você quer ser bem-sucedido? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Obedece o que a lei do Senhor diz, e você será bem-sucedido, sim. Só assim você poderá desenvolver o amor e a devoção plenos que agradam a Deus, que satisfazem a Deus. Porque é deste modo que Deus é glorificado, irmãos. A Bíblia nos exorta a fugir de amores distorcidos. A Bíblia nos exorta a fugir desses amores enganosos, que é a idolatria. Por dois motivos bem importantes. E é por isso que eu tenho tocado nesse assunto. Como é que está teu coração? A quem você ama realmente? Tem alguns aqui que podem até estar amando o status, a aprovação. Eita, mas quando fulano fez muito bem, aí a pessoa, ó. Tem pessoas que amam cada coisa. Amam o sofá, amam programa de televisão, amores. Então, eu vou dar a você 2 motivos para que você possa amar unicamente a Deus. 2 motivos. O primeiro deles parte da premissa da singularidade de Deus. Não há outro Deus além dele. Sabe o que é que diz Isaías 43:11? Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, o primeiro motivo que eu dou para você, para que você possa corrigir o seu coração desses amores distorcidos, desse apego do coração, porque
porque Deus ele é único, ele é singular. Não existe nada que vá preencher o teu coração a não ser Deus. O que você busca de realização fora de Deus, sabe o que significa? Engano. Não vai satisfazer. E vamos tirar a prova disso? Vamos. Olha para você agora e lembra como era que você estava aí alguns anos atrás, antes do Evangelho ter acesso, ou você ter acesso ao Evangelho. O que era que você buscava para o que o seu coração desejava? Preencheu? Vamos lá, me ajudem. Preencheu, preencheu. Uns procuravam bebida, outros procuravam amigos, outros procuravam drogas, outros procuravam jogo, outros procuravam qualquer coisa. Preencheu. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para Ele e a nossa alma anseia até achar repouso nele. Esse vazio no peito, só quem pode preencher é Deus. Porque quando Ele fez o homem com um grande defeito. Um buraco enorme, que só o tamanho de Deus pode preencher. Pelo fato dele ter te criado para Ele. Você quer sair por essa porta e ir buscar outras coisas? Pode ir, problema seu. Mas saiba de uma coisa, você vai para a tristeza, para o desprezo e para o desespero. Somente. Nada mais do que isso. Sabe por quê? Porque Deus é único e só Ele pode satisfazer nossos corações. E a outra questão que você deve pensar, e pelo fato de Isaías dizer, 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, isso implica dizer que o fato dele ser único, se você erigir no seu coração qualquer um outro amor, é falso. Porque só existe Deus verdadeiro. Então, se você buscar qualquer outra coisa, é falsidade. E o segundo, parte também dos efeitos prejudiciais que esse tipo de pecado provoca. Então, dou dois motivos para você. Pela a singularidade de Deus e também é só você considerar esse desvio de Deus, buscar outra direção, os danos que isso vai provocar na sua vida. Juan, lembra como você estava? Irmão Messias, lembra como você vivia? Todos nós, irmãos, todos nós. Onde nós estávamos hoje, estaríamos hoje. Sabe por quê? Porque se você sair por esta porta e for para esse mundo, grandes danos você vai padecer. Então, pela singularidade de Deus e pelos efeitos prejudiciais que essa decisão pode provocar, você deve conhecer os tristes efeitos do pecado. Todos nós conhecemos os efeitos do pecado. Todos nós. Lembra, Alex, como você estava, para onde você estava descambando, quarto escuro, você sem perspectiva. Os efeitos do pecado, os danos que ele provoca. Precisa entender que o pecado é sempre um ato de morte, de tristeza. O pecado é sempre assim. Meu ex-professor, o pastor Timóteo, ele disse o seguinte: todas as vezes que você planeja pecar, é como se você começasse a escavar um túmulo. Viu, crentes? Você que já tomou a decisão, que está pensando no pecado, todas as vezes que você está pensando no pecado, é você escavando o defunto e abraçar com o caixão. Essa é a verdadeira face do pecado. Face de morte. Coisa horrível. Então pense nisso. Na morte não há beleza. E a idolatria do coração traz danos. Muitos crentes nem sequer reconhecem que existe isso dentro de si, né? Não, dentro de mim não tem isso. Conversa. Nem reconhece que há essa coisa
Outros nem reconhecem que não, Deus não se importa. Deus não se importa. Tem certeza disso? Não é assim, irmão. Falo para você que é abominável aos olhos de Deus e que você deve corrigir. Você deve entender que retirar Deus do seu lugar real. É remover Deus do seu lugar, do seu lugar natural, do trono de nossas vidas. Quando o pior de tudo, que não é só remover Deus, é remover Deus do seu lugar de autoridade e pondo uma coisa, um vício, qualquer ou até mesmo uma criatura no lugar de Deus. É por isso que é um pecado terrível aos olhos de Deus. Por quê? Porque remove Deus do lugar de autoridade, do trono, do coração, e coloca quem? Coloca um vício, um prazer, uma preferência, uma pessoa, uma criatura. E é por isso que é abominável. Porque a pessoa, o idólatra, ele não só remove Deus, ele remove Deus e põe algo no lugar. Os danos são terríveis. Por isso que é perverso. Ele nos deu Cristo para que nós fôssemos totalmente satisfeitos em Jesus. Sabe por que, irmãos, falo isso? Para tentar te ajudar a ter ou a voltar a ser satisfeito com Jesus. Porque só Ele é digno de nosso amor e de nossa devoção. Por que amar outras coisas? Para exortar você a obedecer a Deus nessa área. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, no versículo 14: Portanto, meus amados, é bem pequena a frase, você vai conseguir até decorar. Diz assim, olha, portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, versículo 14. Fuja da idolatria. Ame a Deus. E como disse Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E note, quando fala de todo, significa dizer que está transbordando, que não comporta mais nada. Então, quando vem os desejos, quando vem as vontades, Deus está totalmente pleno no teu coração, de modo que nada mais cabe. Não cabe mais nada. Somos chamados para obedecer a Deus, consagrando nossas vidas a Ele, amando e adorando perfeitamente de um modo completo. Para isso, peço que você chegue a Provérbios 23, 26. Provérbios 23, versículo 26. Só tem uma coisa que Deus pede a você. O que é que Deus pede a você? Na minha Bíblia diz assim, eu não sei na sua. Dai-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração. Por que é que Deus está falando isso, irmão? Na palavra. Porque muitas vezes os filhos de Deus, estamos falando de crentes mesmo, tomam o coração para pôr em outras coisas. Imagina Deus olhar para você e dizer, filho meu, dai-me o teu coração.
Deus não está pedindo o teu raciocínio voador, não. Deus, dá no teu coração. Sabe por quê? Porque o coração cheio de Deus vai guiar o teu pensamento e a tua vontade. Jesus já disse que onde tiver o teu tesouro vai estar o teu coração. O que é que você mais ama? Então, o que Deus pede é o teu coração. Dai-me, filho meu, o teu coração. Os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E o que é que você vai fazer? Não sei a você, mas todos os dias eu respondo a Deus com o Salmo 119, versículo 10 e versículo 11. A essa questão eu respondo aqui, versículo 10 e 11. De todo o coração que busquei, versículo 10. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que eu respondo a Deus está aqui. Guardar no coração a palavra de Deus para que eu possa andar na vontade dele. Pergunta: por que isso é tão importante, irmãos? Por quê? Por que isso traz tanto significado? Sabe por quê? Porque a idolatria, devido à idolatria, impediu o cumprimento do nosso propósito original. Eis a questão. Então, você deve obedecer a Deus e amá-lo. Você deve buscar a Deus com toda a sua alma. E é isso que Jesus diz. Ele diz no texto que nós acabamos de ler, de Mateus 22. Mateus 22. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A pergunta é: você realmente ama a Deus? Você realmente conhece a Deus? Como é que anda teu coração? E é algo tão especial, irmãos, porque a idolatria ele prejudica muitas coisas. A idolatria, ela é um atentado violento contra a glória de Deus. Com isso, o propósito para o qual fomos criados foge. Paulo diz em Efésios 1:12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. A declaração indica que as perfeições de Deus devem ser vistas através de nós. As perfeições de Deus devem ser vistas através de nós. Mas por que a idolatria ou o amor distorcido impede que isso aconteça? Simplesmente porque comparar Deus com o ídolo diminui a sua glória. E porque, ao invés de refletirmos a glória dele, nós passamos a refletir uma falsa imagem de um Deus substituto. Infelizmente, é isso que acontece. Muitas vezes nós, em vez de refletirmos a glória de Deus, nós estamos refletindo a imagem de um Deus substituto, de um ídolo do coração. E é por isso que nós somos incapazes de demonstrar santidade e pureza, de uma vida produtiva, de sermos eficientes no trabalho de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos outros amores no coração. E isso é uma realidade triste a qual nós acompanhamos nos dias atuais. Nós vemos muitos evangelhos sendo anunciados, de muitas formas e de muitas maneiras. Mas nós não vemos pastores pregar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre vida irregular diante de Deus. Nós não vemos isso, porque isso não atrai as pessoas, isso não toca a emoção das pessoas. Porém, não estamos aqui para falar a emoção de ninguém.
mas para falar aquilo que é necessário ouvir, para que vidas possam ser transformadas. Então, o que Deus deseja de nós, eis o que nós devemos pensar. A resposta é que o Filho de Deus é para nós, como diz o texto que nós lemos no Salmo. Devemos entregar a Deus nossas vidas. Devemos entregar a Deus o nosso coração de modo completo. Simplesmente porque essa é a vontade de Deus. A idolatria é um atentado violento à glória de Deus e é também um atentado violento contra a nossa própria realização. Sabe por quê? Porque nem o idólatra ele vai conseguir jamais ser feliz. Porque a nossa felicidade depende de Deus e não depende de nós. Não dos nossos esforços em si, mas como nós determinamos o nosso relacionamento com Deus. Deste modo, chamamos vocês a refletir, a amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso implica o encerramento do Salmo 51, que o irmão Messias citou sem saber. Versículo 10. Versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como nós falamos, irmãos, o convite de Deus é para que nós tenhamos uma jornada de entusiasmo, de alegria, mas também de fidelidade. Assim sendo, você será muito bem-sucedido, desde que você cumpra o propósito de Deus de reservar o seu coração para amar a Deus e amar uns aos outros. Pense nisso, nós vamos orar nesse momento, encerrando a nossa mensagem. Em seguida, nós temos o encerramento total. Fechem os olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, temos a oportunidade, ó Deus, de refletir em como nós nos relacionamos contigo de um modo verdadeiro ou não. Verdade é, Senhor, que nós temos muitas falhas em nossas vidas. Faz parte, ó Deus, de um contexto que vivemos, um contexto que muitas vezes envolve muitas outras coisas, muitas ocupações, muitas buscas, muitos sonhos e realizações. Nós nos esquecemos que os teus planos são melhores do que o nosso, que a tua vontade sempre é melhor do que a nossa. As nossas habilidades e sonhos e projetos, eles são falhos demais e muitas vezes excedem o plano que o Senhor traçou para cada um de nós. Que entendamos, ó Deus, que amar a Ti é o ponto crucial de partida para sermos bem-sucedidos em nossa empreitada de vida. Não nos deixe, ó Deus, ficar acomodado com estes amores enganosos que muitas vezes é fabricado dentro de nosso coração. Que nós entendamos, ó Deus, que não existe nada que venha suprir a falta que o Senhor faz na vida de um ser humano. Senhor, que nós possamos, em humildade e sensibilidade, não apenas compreender, mas sentir que nós precisamos mudar, reconhecer aonde precisa ser ajustado, como nós vimos ontem à noite. Senhor, não é fácil, é verdade, porque somos cercados de várias coisas que atraem a nossa atenção e muitas vezes a nossa emoção, mas que isso não seja, ó Deus, firmado nos corações, que haja mudança, que haja clareza nas decisões e que os compromissos que um dia nós como cristãos assumimos, que possamos levar adiante e jamais permitir que os enganos e a sedução deste mundo venham remover-nos desta verdade. Entendamos, ó Deus, que o Senhor planejou para nós sonhos maravilhosos, planos maravilhosos. O tempo está passando tão rápido, as coisas estão se cumprindo de um modo assustador. Senhor, prepara-nos para que venhamos estar de pé na vinda do Filho do Homem. Que nós possamos estar, Senhor, com nossa vida ativa e aprovada para Ti.
Deste modo, ó Deus, não seremos envergonhados. Cada um que sentar nessa cadeira, nestas cadeiras, que possa, Senhor, se comprometer para que não fiquem, ó Deus, envergonhados na vida de Cristo. Obrigado, Senhor, por nos amar apesar de nós. Aqueles que estão nos visitando, que o Senhor venha trabalhar em seus corações, porque, na verdade, a obra é tua e é o teu Espírito que faz com que os corações possam serem movidos e comovidos. Que haja compreensão na aplicação do amor a Deus e ao mesmo tempo do amor aos outros. Que a tua ajuda nesta área seja efetiva para que os corações, ó Deus, quebrantados possam realmente viver para ti. Eis o desafio, ó Deus, que cada um de nós temos, reconhecendo que somos falhos e suplicando a tua ajuda em todas as coisas. Obrigado, ó Deus, por nos amar e por cuidar de nós nesses dias difíceis que vivemos. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.